do céu, que é Jesus, Jesus Senhor, te adoramos, glória a ti, glória a ti. Amém. Provérbios 24, versículo 23 em diante. Provérbios 24, 23 em diante. Os ditados dos sábios em contraste com Salomão. A sabedoria para a vida humana é universal. Sempre existiram sábios em todas as culturas, em especial ao redor dos reis de grandes impérios, para lhes dar boas ideias de como proceder nas diversas decisões. Em algumas culturas fora de Israel, eram chamados às vezes os sábios de magos, não porque faziam espetáculos ou possuíam poderes estranhos, mas porque analisavam o universo criado por Deus, inclusive as estrelas. Um bom exemplo destes sábios espalhados pelo mundo antigo são os 3 que visitaram Jesus quando ele tinha 2 anos de idade, mais ou menos. Os sábios do mundo, os homens de boa vontade, esperavam por completar a sua sabedoria através do Messias de Israel. Concluímos então que a sabedoria do mundo pode ser boa, mas sempre incompleta, sem a consciência e o temor reverente ao Deus único e verdadeiro. Amém? Neste trecho de Provérbios 24, versículo 23 em diante, nesta nova secção, vemos uma sutil comparação entre os ditos dos sábios e as parábolas que Salomão costumava dizer, transcritas pelos servos de Ezequias. Em mais ou menos 750 anos antes de Cristo, Ezequias, através do seu servo, transcreveram os ditos de Salomão, para que não se perdessem. E não surpreende que este rei Ezequias tenha ordenado que as palavras do seu glorioso ascendente fossem preservadas, pois no tempo de Ezequias houve uma grande crise contra a Assíria, tendo junto de si ele o profeta Isaías, superou esta ameaça, recebeu uma cura maravilhosa e fez importantes reformas religiosas. Então não surpreende que este rei Ezequias tenha preservado a sabedoria para Israel. Quando lemos os provérbios, percebemos então a superioridade da sabedoria de Salomão, porque foi, na verdade, um presente de Deus para ele. Então vejamos o que podemos aprender dos ditos dos sábios e das parábolas de Salomão. Então, Provérbios 24, versículo 23 a 34, diz assim: são também estes provérbios dos sábios: parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas: como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento, eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas.
Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, nós temos aí em capítulo 24, versículo 23 a 34, o que todos os sábios entendem. Lembra? São também estes provérbios ditos dos sábios. Todos os sábios do mundo entendem que ser parcial com o que anda errado traz a revolta do povo. Estes sábios entendem que isso não é bom. Na minha versão diz assim, não é bom, né? Mas a sabedoria de Salomão consideraria isto uma abominação diante de Deus. Parcialidade do julgar é abominação diante de Deus. É assim que o sábio Salomão consideraria isto. Então, qual que seria uma aplicação já de início? Que pessoas boas desse mundo concordam com os cristãos naquilo que não consideram como bom. Aí eles concordam conosco. Isso não é bom. Mas o que eles consideram como não bom, nós consideramos como perversidade, como pecado. Amém? Então, por exemplo, as pessoas falam assim, casar a virgem é bom, né? Mas para nós, o casamento de duas pessoas virgens é o ideal. E o casar na impureza é pecado. Uma coisa que não é bom. Você pode ser honesto de vez em quando. Para nós, não é. Isso não é uma questão de é bom só de vez em quando. Isso é uma questão de ser a nosso dever, a nossa obrigação sempre. Então aquilo que o mundo muitas vezes considera como não é bom, né? Na verdade nós temos que ter a sabedoria de Deus e considerar como pecado. Bem, então todos os sábios aí, continuando no texto, todos os sábios reconhecem que as amizades precisam ser preservadas. E o que falamos aos amigos deve soar sempre como uma saudação de boas-vindas, né? Então devemos preservar a amizade. Não é sábio repelir ninguém, amém? Então temos que atrair as pessoas e não repelir. Então temos que usar palavras que sejam como saudações. Aqui no caso a saudação era às vezes um beijo nos lábios. Todos os sábios reconhecem a necessidade de se organizar para a vida. Então eu gosto de ver nosso irmão Paulo. Ele é uma pessoa que ele é bem organizado. Ele está se organizando para a vida, né? E muitos de nós só descobrimos isso depois dos 40, né? Que precisávamos ter nos organizado para a vida. Aí já está tudo meio desorganizado. Mas lembra esse provérbio que diz: cuida dos teus negócios lá fora, né? Lavra no campo e depois o quê? Edifica sua casa. Tá vendo? Então todos os sábios reconhecem a necessidade de se organizar para a vida. Então o que está ensinando? Preparação é essencial, né? Nós os latinos achamos chato preparar, mas o sábio não acha chato preparar, ele acha essencial. Preparação é essencial. E a melhor maneira de organizar a vida é separar o tempo e as atividades, de modo que uma não interfira negativamente na outra. É isso aí que o versículo 27 está nos passando. E todos os sábios reconhecem que é melhor evitar se indispor com qualquer pessoa ou trapaceá-la
por qualquer motivo. Evite a confusão. Lembra Jesus disse, se alguém te ferir numa face, dá também a outra. Se alguém quiser pegar a sua capa, dá também a túnica. E se alguém te obrigar a dar uma milha, vai com ele duas. E o sábio também reconhece isso, que é melhor evitar se indispor com qualquer pessoa por qualquer coisa que seja, e muito menos trapaceá-la por qualquer motivo. Então o sábio não gosta de demandas e disputas à toa. O sábio não vive criando casos, amém? Muito menos usa os lábios para enganar e ser falso com os outros. Todos os sábios nos aconselharão a reprimir o desejo de retribuirmos o mal por conta própria, não é isso? Todos os sábios nos aconselhariam a reprimir o nosso desejo de retribuirmos o mal por conta própria. Eu vou descontar. Como me fez, eu vou fazer maior. Quando damos lugar a este propósito, geralmente não somos justos. Muito pelo contrário, geralmente excedemos em muito ao que nos foi feito. É por isso que Deus não quer que nós apartamos, digamos assim, para resolver as coisas do nosso jeito. Então o sábio nos ensina a não alimentarmos o desejo de retribuirmos o mal por conta própria. Por quê? Esse desejo tem que ser reprimido, represado. Como uma represa que vem vindo água forte, você põe uma represa lá. Por quê? Porque geralmente não somos justos. Geralmente o quê? Damos o castigo o quê? Além do que a pessoa nos fez. Não é isso? Então vingança é muito diferente de quê? De justiça. De justiça. Então temos vários exemplos que você poderia pensar. E todos os sábios concordam que a preguiça levará o homem à penúria. Não é isso? Os últimos versículos do capítulo 24. O homem que tivesse um campo precisava utilizar deste com entendimento. Limpar, cuidar, reparar brechas e conservar da melhor forma possível. Mas quem vê o trabalho pesado, logo pensa que hora que vai ser a merenda, logo pensa no descanso, logo terá uma ingrata surpresa, sem que lhe ofereça qualquer resistência. Mesmo possuindo campo e uma vinha, ele terá pobreza e passará necessidade. E chega de repente. Sua miséria como um homem armado. Não tem para onde você fugir. A miséria chegou. Não tem como você fugir. Como é que eu cheguei aqui? Dormindo. Exatamente, dormindo. Então o caminho dos sábios nos faz evitar a penúria, conservar amizades, organizar melhor o dia a dia, não ser um encrenqueiro e evitar a desproporcional vingança pessoal contra o próximo. Qualquer pessoa, independente da sua crença religiosa, que andar nestes preceitos, acharão o bem com grandes bênçãos. Amém? Qualquer pessoa. Porque a sabedoria, em qualquer lugar do mundo, a sabedoria é por si mesma recompensadora. Amém? Concorda ou não? Amém. Glória a Deus. Agora, capítulo 25, versículo 1 a 28, nós vamos ver as estimulantes parábolas de Salomão. Diz assim: são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Versículo 3: como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Versículo 4: tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives.
Tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. 6. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. A respeito dos teus olhos, a respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a litigar, pois ao fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outro, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apague a tua infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frescor da neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Maçã, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Como quem se despe num dia de frio e come vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte traz chuva, e a língua fingida o rosto irado. Melhor é morar no canto do irado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Está vendo? São as estimulantes parábolas de quem? Salomão. Parábolas são comparações cuja associação com a vida prática terão sempre um princípio moral a ensinar. E de agora em Provérbios, até o capítulo 28, versículo 15, a palavra como ou a palavra assim será predominante para nos impor os pensamentos de Salomão em forma de parábolas. A sabedoria superior começa admitindo que Deus reservou para si muitos mistérios que não estão evidentes, mas alguns desses mistérios precisam ser investigados. Os reis se propõem a ir fundo dos mistérios ainda não descobertos, e o homem do povo não consegue entender os seus propósitos e o que fazem os reis na sua sabedoria. Amém? Versículos 1 a 3. Os versículos 4 a 7 demonstram a necessidade do rei cercar-se de governadores, príncipes e súditos fiéis. Quem se aproxima do rei deveria ter cautela para não ser o quê? Precipitado como é o tolo, né? Então, agora, ninguém podia pressupor que já estivesse pronto para conviver com a realeza, mas deveria esperar ter o seu valor reconhecido.
O precipitado sempre corre o risco de quê? De ser envergonhado. Ei, você não, é o outro. Ei, agora você não merece isso, você não fez nada para merecer. Né? Então, os versículos 8 a 10, começando no pedacinho do 7, orientam sobre o perigo de levar a má fama de quê? De fofoqueiro, de caluniador, de inventor de histórias. Então nós precisamos pensar bem antes de quê? Antes de julgar os outros e sair falando. Antes de julgar os outros pelas aparências e levar uma acusação em frente. O que vemos não é preciso que espalhemos. Concorda? Imagina eu vejo alguma coisa, né, do Henrique e eu saio falando para todo mundo. Qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer coisa. Né? E aí o que eu vou criar? Vou criar uma situação que às vezes não tem fundamento, porque a história começa e termina de outra forma. Né? Então o que vemos não é preciso que espalhemos. Se não provarmos tudo o que dissermos com provas contundentes, as pessoas perderão toda a confiança em nós. Então, para não corrermos este risco, é melhor o que você vê no próximo, tratar as coisas particularmente sempre que possível. Amém? Sempre que possível. Os versículos 11 a 15 são parábolas associadas sobre a sabedoria do falar. É incrível como os provérbios ensinam a gente a falar, a conversar, a expressar. Né? Então, a palavra dita no tempo exato é como uma linda obra de arte. Maçãs de ouro em salvas de prata. Imagina que lindo. Né? Isso é a palavra dita a seu tempo. Como um belo conjunto de joias, né? Pulseira, brinco, né? Colar, tudo combinando, que se combinam. Assim é o que sabe repreender e o que aceita. Amém? Então nós que somos evangelistas temos esse prazer, né? De às vezes conversar com as pessoas e elas aceitarem. Amém? Isso é uma coisa linda, como uma joia, como um colar, como tudo combinando na pessoa para embelezar. O Senhor que envia o mensageiro em que confia, sentirá alívio de alma assim que o mesmo sair. Porque ele vai falar as palavras certas. Amém? É bom você confiar numa pessoa. Difícil é você ter a decepção de você mandar alguém e a pessoa fala as palavras erradas. Né? Ou você recomenda alguém e a pessoa arrebenta com o outro. É terrível. Né? Eu já passei por isso. Então a pessoa, porém, que se gaba do que não faz, é tão frustrante como o vento e a nuvem que passam rápido sem deixar uma gota de chuva. Mas a paciência e perseverança em argumentar, juntamente com a mansidão de lábios, convence até os que se mostram mais resistentes. Amém? Então são provérbios que estão dizendo muito sobre a nossa sabedoria no falar. São as parábolas de Salomão. Branda quebra até ossos. Tá vendo? E o osso é duro de roer, né? Então a sabedoria talvez se demonstre mais pela habilidade de comunicação, ouvir e falar, do que por qualquer outra coisa que possamos fazer para demonstrar. Não é verdade? A sabedoria talvez se demonstre muito mais pela comunicação. Se você sabe ouvir, se você sabe falar. Os versículos 16 e 17 falam de como nossos relacionamentos precisam de um espaço e de limites de privacidade. Uma amizade pode ser tão boa quanto o mel, mas só porque é doce não podemos exagerar. Amém? Não é incomum que ex-grandes amigos acabem por se odiar. Não é incomum. Né? Você viu a pessoa andar muito junto de repente. Né? Por quê?
Porque o provérbio está dizendo que os nossos relacionamentos precisam de um espaço e de um limite de privacidade. Amém? Até o casal que a Bíblia diz que é um, precisa às vezes de um espaço e de um limite para a pessoa ter a sua própria personalidade. Amém? E assim também é nas amizades. Os versículos 18 a 20 diz algo sobre nossas decepções com as pessoas que se mostram não confiáveis. Claro, depois de você ter confiado nelas. Deslealdade, traição e infidelidade são pecados. O versículo 18 diz que o triplo golpe de daquele que se levanta falsamente contra nós é mortal e terrível. No lugar da palavra maçã, você podia colocar a palavra dardo. Dardo, espada e flecha aguda. Imagine, uma só já matava. Mas o desleal é assim. Ele é letal, ele é mortal. Você confiou nele, mas agora você está frito. No tempo da angústia, as coisas podem piorar se nós confiamos no desleal. É como se precisássemos morder uma bala dura com um dente podre, imagine. Ou saltar tendo um pé quebrado. As coisas só tendem a piorar. No versículo 19 aí. E o desleal nunca servirá de consolo junto ao coração aflito. Pelo contrário, será capaz de aumentar a nossa tristeza com a sua indiferença. Você pode saber se um cara é seu amigo ou não quando você está contando um problema para ele e ele é indiferente. Esse é desleal, esse você não precisa contar mais. É como a pessoa que você está com frio e tira a sua roupa. Então só piora as coisas. Então não confie em quem é desleal com os outros, pois fará o mesmo com você. Não é verdade? Se a pessoa está falando mal do outro, eu vou confiar nela. Amanhã está falando mal de mim. Se a pessoa chegou para mim e falou assim, fulano pediu para eu não falar para ninguém não, mas para você que é meu amigo eu vou te contar. Sai fora, porque o segredo que você falar, ele vai fazer a mesma coisa com outros, porque é desleal, é traição, é infidelidade. Então, não confie em quem é desleal com os outros, pois ele fará o mesmo com você. Não espere nada daqueles que já deixaram outros na mão. E sumiram. Se você conhece alguém que deixou outro na mão e sumiu, então você some também desse cara. Ou são insensíveis no sofrimento alheio. Não confie nas pessoas que são insensíveis ao sofrimento dos outros. O desleal é capaz de virar contra nós sem motivo algum, sabia? De repente. Ele não precisa ter motivo para ir contra você no tribunal, para virar uma falsa testemunha em que você confiou. Os versículos 21 e 22 podem ser ligados ao versículo anterior. Se vermos os que não gostam de nós em necessidades, devemos ajudar e esperar de Deus a recompensa. Amém? O inimigo ficará envergonhado e perplexo, mas o objetivo final é que Deus vai nos retribuir. Amém? Os versículos 23 e 24, acompanhando aí por favor, comparam a pessoa falsa que esconde sua ira por trás de palavras, com o vendaval que traz a tempestade. Então a pessoa está irada, e mesmo irada ela fala palavras boas para esconder o rosto irado que ela tem contra você. É desleal. Cuidado com essa pessoa. A pessoa falsa que esconde a sua ira por trás de palavras fingidas, palavras gentis. Existem pessoas assim? Com certeza. Com certeza. E ela é como o vendaval que traz a tempestade. Daqui a pouco vem o problema. E a esposa, aí no versículo 24, e a esposa que usa palavras duras é difícil de aguentar dentro de casa. O homem não suporta suas lamentações,
E ele tem que dar uma volta, senão uma coisa ruim pode acontecer. Vira. Né? Se for açougueiro. Mas as pessoas não entendem Se for isso. açougueiro, eu acredito. As pessoas deviam ler este versículo e aprender. Mas as pessoas não aprendem. Que é difícil suportar. Né? Então, talvez seja um exemplo aqui das palavras, né? Da pessoa que não usa bem as palavras. Né? Então, aqui seja um exemplo aí para nossas irmãs. Amém? Né? Então o homem não aguenta, ele tem que sair para dar uma volta. A língua que fere por frente ou pelas costas, tá vendo? A língua fingida traz o rosto irado disfarçado. Mas a mulher do cara fala pela frente mesmo, não é? Então é a língua que está ferindo. Uma fere pelas costas e outra fere pela frente. Então a língua que fere por frente ou pelas costas é um desastre do qual todos querem fugir e preferem não ter que encarar. Né? Os versículos 25 a 28 trazem comparações específicas com ensino sobre as boas notícias, né? De um país remoto, quando coisa boa está acontecendo longe, especialmente se algum governante ruim morria, né? Então todo mundo ficava feliz. A tristeza da corrupção dos bons, né? Porque os maus eles vão pressionando o justo, até que o justo se corrompe. É como aquela fonte de água cristalina que alguém chegou e fez lama, né? Sujou aquela água limpa, né? Que tinha uma fonte boa. E a busca de mais do que seja necessário. A pessoa já é honrada, mas a pessoa quer mais honra, quer mais glória, quer mais vistosidade. Isso é o quê? Não é bom. O mel é bom, mas não muito. A pessoa que já tem honra não precisa procurar mais, amém? Já tem honra, tá bom. E a grande segurança do homem que possui o domínio próprio, né? Ele não é como a cidade que qualquer um invade, né? Então o domínio próprio é importante. Será que nós temos sido invadidos? Nosso domínio próprio está acabando? Nossas muralhas estão sendo depredadas? Precisamos restaurar o nosso domínio próprio. Amém? Conclusões e desafios. Você pensou assim, esse sermão nunca vai acabar, né? O Paulo pensa assim, ele volta, o sermão ainda não acabou, né? Então, a Bíblia está cheia de sabedoria, amém? Ela não despreza a sabedoria deste mundo, mas a complementa e a preenche. Os ditos dos sábios são bons e importantes, mas as palavras de Salomão, que recebeu sabedoria depois de orar a Deus, é bem melhor, amém? Bem melhor. Vamos praticar a justiça, a diligência, a amizade, a ordem das coisas na vida, a boa palavra, os limites de respeito nos relacionamentos, a cautela com os infiéis, a não vingança e o domínio próprio. Jesus disse que a rainha do sul, conhecida como a rainha de Sabá, da Etiópia, partiu dos confins da terra para ouvir a grande sabedoria de Salomão. Se aquela grande rainha de um reino longínquo se levantou do seu trono para ouvir aquela sabedoria, então é porque existe algo superior na sabedoria que Deus concede. Amém? Você não precisa se levantar para uma longa viagem. Você tem ouvido a grande sabedoria de Salomão na palavra de Deus durante todos esses domingos que nós temos tido o privilégio de ensinar. O desafio qual que é então? O desafio é a prática. E isso eu falo para todos nós, porque conhecemos uns aos outros e a luta e as tentações que todos nós temos passado. Começando por mim.
O desafio é a prática. Lembra quando Jesus disse esse comentário? Ele disse: mas aqui está quem é mais sábio do que o rei Salomão. Então Jesus é mais sábio do que Salomão, a quem a rainha do sul fez questão de ouvir. Se não levarmos à prática a sabedoria do primeiro filho de Davi, como praticaremos a sabedoria de Cristo? Que Deus, o Senhor, ajude a todos nós a praticar a sua sabedoria superior, começando pela de Salomão e em seguida a de Jesus. Amém.